Muito bom, vamos lá, a gente se encontra agora no nosso último Masechet Sukkah, da Teta Mudalev, começando uma nova Mishnah. Fala pra gente a Mishnah o seguinte, Sukkah Yeshanah, uma Sukkah velha, antiga, a gente vai ver na Gemara o que é uma Sukkah antiga, certo? Uma Sukkah que foi feita antes de Sukkot, Beit Shammai Poslim, o Beit Hillel Makshirin. Beit Shammai falam que essa Sukkah está inválida, e Beit Hillel falam, não, a Sukkah está Ksherá, não tem problema nenhum. E a própria Mishnah já explica, Veis o Sukkah Yeshanah, o que é uma Sukkah antiga? Kol she'asa kodem lahag shloshim yom. Uma sukkah que foi feita antes do Hag, há mais de 30 dias. Ou seja, 30 dias antes de Sukkot, alguém foi lá e fez uma sukkah. A priori, ele não tem Sukkot ainda na cabeça, falta um mês para Sukkot. Então, Beit Shammai fala, olha, já que ele não tinha Sukkot na cabeça, ele não construiu essa sukkah lishma, para a mitzvah de Sukkot. Então, a sukkah está inválida. E Beit Hillel fala, não, a sukkah construída no Hag não precisa ser lishma. A pessoa não tem que construir uma mitzvah, uma sukkah em nome da mitzvah de Sukkot. Ele precisa sentar numa sukkah que é ksherá de acordo com as alachot, mas não precisa ser construída em nome da sukkah essa discussão entre eles. Então, Beit Shammai falam 30 dias antes de Sukkot, a pessoa não tem Sukkah na cabeça, alguém que fez uma Sukkah não está pensando em Sukkot, a Sukkah está inválida. E Beit Hillel falam que não, a Sukkah não precisa ser construída especificamente para o Hag. Se ela segue as diretrizes da Halakha com relação à formação dela, está ótimo, mesmo que eu não tive a intenção de construí-la para Sukkot. Mas se eu fizer uma Sukkah para Sukkot, com a intenção de sentar nela em Sukkot, mesmo que seja do começo do ano, certo? Muito tempo antes, essa sukkah está cheirada. Maitama de Beit Shammai. Qual o motivo de Beit Shammai? De onde Beit Shammai sabem que a sukkah tem que ser construída para a mitzvah de sukkah em Sukkot? A marca está escrito no Pasuk, Chag Sukkot Shivat Yamim Lashem. Desse pasuk aprendem Beit Shammai, Sukkah Asuya Leshem Chag Bainan. Chag Sukkot Shivat Yamim Lashem vem ensinar que as Sukkot elas têm que ser construídas lá Hashem, para a mitzvah do Chag. Assim aprendem Beit Shammai. O Beit Hillel, ao Mibaile, que Rav Sheshet. O Beit Hillel fala, não, esse passuco está escrito, Chag Sukkot Shivat Yamim La Hashem, que tem que ser para Hashem, vem ensinar outra coisa, o que foi falado em nome de Rav Sheshet. Dama Rav Sheshet Mishum Rabi Akiva, Minain Latzei Sukkah Sheasurim Kol Shiva, de onde eu sei que as madeiras que formam a minha sukkah, elas são proibidas durante os 7 dias, ou seja, tem que duchar nas madeiras da sukkah a ponto de que eu não posso usar ela para outras coisas. Então, no mar, Chag Sukkot Shivat Yamim Lashem. Está escrito no Pasuk, Chag Sukkot Shivat Yamim Lashem. Vem me dizer que a sukkah, ela é Lashem. Ou seja, as paredes da sukkah, as madeiras que formam a sukkah, elas têm que duchar, elas foram entregues para Kadosh Baruch Hu. E assim aparece na Braita também, Vetan Rabbi Menter Omer, que Shem Shechal Shem Shamayim Al Chagigah, כך חל שם שמיים על הסוכה, שנאמר חג הסוכות 7 ימים להשם, מה חג להשם, אף סוכה להשם. Do mesmo jeito que tem Shem Shamayim, ou seja, que tem Kedushá na Hagigá, no Korban Hagigá, que é o Korban que era trazido nos Hagim, assim também tem Shem Shamayim, tem Kedushá na Sukkah. E do mesmo jeito que o Hag, o Korban Hagigá é para Hashem, assim também a Sukkah é para Hashem. Então esse pasuk, Hag HaSukkot 7 yamim LaHashem, não vem dizer, explica o Beit Hillel, que eu preciso fazer a minha sukkah lá, Hashem, que eu tenho que construir a sukkah com a intenção da mitzvah de sukkah. Esse passo vem dizer que a minha sukkah construída para o Hag, ela tem que duchar. E durante os 7 dias de Sukkot, eu não posso desmontar minha sukkah e fazer um quartinho, usar madeira para outras coisas. Fala Gmará, o Beit Shammai não me vai leach. Fala, não, mas espera aí, Beit Shammai também precisam, também, Beit Shammai também usam esse passo dessa forma. Quando o passo falou, Hag Sukkot Shivat Yamim Lashem, Beit Shammai também devem aprender desse passo que a sukkah é Lashem, a sukkah tem que duchar. Eu não posso usar a sukkah para outras necessidades. Não posso pegar agora uma madeira da sukkah e fazer um balanço ou algo do tipo. Beit Shammai também precisam desse passuco para esse limud. Então, da onde realmente aprendem Beit Shammai que a sukkah, ela precisa ser feita lishma, e na Hinam fala, olha, Bará, você tem razão, Beit Shammai realmente usam esse passuco como o Beit Hillel para falar que tem que duchar na sukkah. Ela mai tamanho de Beit Shammai, da onde Beit Shammai tiraram que a sukkah tem que ser construída leshem chag, tem que ser construída lishma em nome do Hag de Sukkot. E então, se 30 dias antes de Sukkot eu construí uma sukkahzinha stam para passar o tempo, para pegar uma sombrinha do lado de fora, da onde eu sei que para Beit Shammai isso está inválido. Ktiv Krachnin, temos um outro passuco.
Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim. Está escrito no passuco, Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim. A gente deve construir uma sukkah para 7 dias. E aprenda aqui Beit Shammai, sukkah asuyah leshem chag bainan. Aprenda aqui Beit Shammai, que a sukkah não é que eu preciso só sentar na sukkah. Não está escrito somente no passuco, Chag HaSukkot Yeshivat Yamim. Não está escrito que Sukkot tem 7 dias. Está escrito que eu preciso fazer uma sukkah para 7 dias. Então, daqui aprende em Beit Shammai que a construção da sukkah tem que ter a intenção de cumprir a mitzvah de sukkah. O Beit Hillel, o que Beit Hillel fazem com esse passuco? Almi bailei leosim sukkah becholol shel moed. Beit Hillel fala, não, esse passuco não vem me dizer que quando eu construo a sukkah, eu tenho que ter na minha cabeça, eu estou construindo uma sukkah para Sukkot. Esse passuco vem dizer o seguinte, Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim, se eu, por algum motivo, não fiz sukkah, não construí uma sukkah, e agora chegou no meio de Chol HaMoed, posso fazer uma sukkah ou não? Talvez, já que eu só tenho mais 3 dias de Sukkot, mais 4 dias de Sukkot, não posso fazer mais sukkah. A sukkah tem que ser para 7 dias, então talvez se eu não construir no primeiro dia de Sukkot a minha sukkah, eu não posso construir depois. Bem, Beit Hillel, aprenda esse passuco, Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim. Você tem 7 dias para fazer a sukkah, não fez no primeiro dia, faz no segundo, não fez no segundo, faz no terceiro. O passuco não vem me ensinar que a sukkah tem que ser construída em nome da mitzvah de sukkah, vem só dizer que eu tenho 7 dias para fazer sukkah. Leosim sukkah becholol shel moed. Eu posso construir a minha sukkah no Chol HaMoed. O Beit Shammai se vira leu que Rabbi Eliezer e Beit Shammai que não usaram esse passuco para dizer que a sukkah pode ser construída no Chol HaMoed, e sim usaram esse passuco para dizer que a sukkah tem que ser construída lishma, leshem sukkah, eles seguem a opinião de Rabbi Eliezer, de Amar, einosim sukkah becholol shel moed. Segue a opinião de Rabbi Eliezer que diz que não se constrói uma sukkah em Chol HaMoed. De acordo com Rabbi Eliezer, assim sobre o Beit Shammai, eu não posso construir uma sukkah no Chol HaMoed, uma sukkah construída em Chol HaMoed, ela é inválida. Então temos aqui que de acordo com o Beit Shammai, a sukkah tem que ser construída lishma, tem que ser construída leshem sukkot. Então se eu construir uma sukkah no meio do ano, muito antes de Sukkot, sem ter Sukkot na cabeça, essa sukkah está inválida. E de acordo com o Beit Hillel, não, a sukkah não precisa ser construída em nome da mitzvah de sukkah. Se eu tenho uma sukkah que é válida de acordo com as halachot, eu posso sentar nela. O Beit, pergunta Gmará, o Beit Hillel de Rav da Marav, será que Beit Hillel não concordam com a drachá de Rav Yuda em nome de Rav? Dama Rav da Marav, falou Rav Yuda em nome de Rav, Asa mina kotzim, mina nimim, mina gardim, psula. Minasissim ksherá. Se a pessoa ele tem uma roupa, certo? Uma roupa de 4 cantos, e ele precisa produzir dessa roupa de 4 cantos o tzitzit. Agora, se a pessoa pegou kotzim, são fiozinhos que ficam sobrando depois da costura, depois da produção da roupa, às vezes ficam alguns fiozinhos sobrando, ou descosturou alguma coisa, algo do tipo, seja fiozinhos do próprio tecido, seja fiozinhos que eu estava usando para costurar uma roupa na outra. Se eu peguei um desses fiozinhos para fazer dele o meu tzitzit, esse tzitzit está passul. Por quê? Porque esses fios não foram colocados na roupa para o tzitzit. Eles estão na roupa como parte da produção, acabou sobrando uns fiozinhos da roupa. Não foram feitos lishma, não foram fios colocados na roupa em nome do tzitzit. Porém, se for minasissim, ksherá. Se for minasissim, é permitido. Um minutinho, só uma pausa, rapidinho. Certo, desculpa, voltando. Então a gente falou aqui que de acordo com o Rav, se eu usei sissim, é kasher. O que é sissim? Sissim são os fios que são colocados na roupa depois. Eu coloquei eles para fazer deles tzitzit, mas eles não foram produzidos leshem mitzvah tzitzit. Ou seja, a produção do fio não foi feito com a intenção da mitzvah de tzitzit. Então eu tenho um fio que foi colocado na roupa para a mitzvah de tzitzit, mas ele não foi produzido, costurado para tzitzit. De acordo com o Rav, esse tzitzit está kasher. Que Amrita Kamei de Shmuel, Rav Yuda conta que quando ele falou em nome de Rav, esse din na frente de Shmuel, Amar liaf minasessim nam psulá de bainant via lishma. Shmuel falou que não, que mesmo se eu usei esses fios, coloquei eles na roupa para a mitzvah de tzitzit, ainda assim está inválido, porque a tvia, a costura do fio, a produção do fio, não foi feito lishma. Ou seja, de acordo com Shmuel, o fio que eu vou usar para o tzitzit, ele precisa ser costurado, preparado como fio, com a intenção de tzitzit, lishma, e colocado na roupa lishma. Para é suficiente que eu pegue um fio qualquer vendendo no shuk e coloque ele na roupa com a intenção da mitzvah de tzitzit. Mas de acordo com Shmuel, a própria produção do fio tem que ser lishma.
Então, a priori, pergunta a Gemara, será que Beit Hillel não concordam com Rav Shmuel, que a gente vê com relação à mitzvah de tzitzit, que ela precisa ser produzida lishma? Então, a Hanami Nibai Sukasu e a lishma, do mesmo jeito que o tzitzit tem que ser feito lishma, tem que ser feito com a intenção da mitzvah de tzitzit, então, a priori, também a sukkah tem que ser feita lishma, porque Beit Hillel diferenciou entre o tzitzit e a sukkah. Responde a Gemara, Shaneatam tzitzit é diferente. Qual a diferença? De a marca está assim no pasuk, Gdilim ta'ase lecha. No pasuk com relação à produção do tzitzit, a gente fala no Kriyat Shema, Gdilim ta'ase lecha, e a palavra lecha vem ensinar lecha leshem chovecha. Leshem chovecha vem ensinar que tem que ser leshem chová. Gdilim ta'ase lecha significa na hora que você for colocar os fiozinhos na roupa, tem que ter na cabeça que você está fazendo a mitzvah de tzitzit. Então, temos um passuco especial que diz que o tzitzit tem que ser produzido lishma. Porém, pergunta a Gemara, a Hanami Gabei Sukkah. Fala Gemara, com relação a Sukkah também. A Hanami está escrito Chag Sukkot ta'ase lecha, lecha leshem chovecha. Fala Gemara, com relação a Sukkah, a gente tem um passuco muito parecido. Igual está escrito que Dilim ta'ase lecha, e lecha significa não é para ser seu, certo? Não quer dizer que tem que ser seu, quer dizer que você tem que fazer com a intenção da mitzvah. Assim também com relação a Sukkah, está escrito Chag Sukkot ta'ase lecha, e lecha significa lecha leshem chovecha. Então a Sukkah também teria que ser lishma. Fala Gemara, não, o Chag Sukkot Selecha, que está escrito no Pasuk, vem dizer que você tem que sentar numa sukkah sua e não em uma sukkah roubada. Que em uma sukkah roubada eu não cumpri a mitzvah de sukkah. Então, a priori, a Gemara está falando que quando está escrito com relação ao tzitzit, Gdilim ta'ase lecha, vem ensinar que o tzitzit tem que ser produzido lishma. Quando está escrito com relação a sukkah, Chag Sukkot ta'ase lecha, vem ensinar que a sukkah tem que ser minha e não roubada. Então, pergunta a Gemara, Atamnami mi baile lemautek zulá. Por que com tzitzit a gente usou lecha para aprender que tem que ser lishma? Vamos aprender da palavra lecha com relação ao tzitzit, igual lecha com relação a sukkot. Igual lecha de sukkot vem dizer que não pode ser roubado, então talvez o tzitzit, o lecha de tzitzit vem dizer que o tzitzit não pode ser roubado. Se eu roubar o tzitzit de alguém e colocar, vestir ele, não cumprir a mitzvah de tzitzit. Quem disse que o tzitzit tem que ser feito lishma? Responde a Gemara, Atam ktiv krachrina ve'asu laem mishelaem. Fala a Gemara, não, com tzitzit eu tenho dois psukim. Tem um passuco que diz ve'asu laem tzitzit. Ve'asu laem tzitzit quer dizer, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, olha, vai para Israel e fala para eles fazerem o tzitzit, ve'asulaem tzitzit significa Mishelaem, quando os Israel forem produzir o tzitzit, que não seja roubado, que seja deles. Então eu já sei que o tzitzit não pode ser roubado. Então quando está escrito que Gdilim ta'ase lecha, vem me ensinar que tem que ser leshem chovecha, em nome da mitzvah de tzitzit. Mas com relação a sukkah, eu só tenho um passuco. E a primeira coisa que o passuco vem me dizer com a palavra lecha é que não pode ser roubado. Então a sukkah não pode ser roubada, e o tzitzit, além de não ser roubado, tem que ser produzido lishma. Diferente da sukkah, de acordo com o Beit Hillel, ela não precisa ser produzida lishma. Virando Amud, e o Tet Amud Bet. Próxima Mishnah. Fala Mishnah. Alguém que produziu uma sucá embaixo de uma árvore, ou seja, eu tenho uma árvore em cima da minha sucá e a minha sucá não está aberta até o céu, é igual fazer ela em casa. Do mesmo jeito que em casa está inválido, assim também a sucá feita embaixo de uma árvore está inválida. Sukkah gabei sukkah, se eu construir uma sukkah em cima da outra, a Elionat Sherá vai estar sukkah. A sukkah de cima está Ksherá e a de baixo está psulá. A de baixo está psulá porque eu tenho uma sukkah em cima dela. E do mesmo jeito que eu não posso construir a minha sukkah em cima de abaixo de uma casa, eu também não posso construir a minha sukkah embaixo de outra sukkah. Mas a sukkah de cima está Ksherá, porque acima dela está livre. Rabiuda Omer, Mendeurim Elionat Ksherá. Rabiuda fala, olha, se não tem ninguém morando na sukkah de cima, se a sukkah de cima não está sendo utilizada, a de baixo está Ksherá. A gente vai ver exatamente qual a discussão entre eles na Gemara. Amarava, fala Rava. Isso que a gente falou, que alguém que construiu uma sukkah embaixo da árvore. A sukkah está inválida, é só uma árvore que tem mais sombra do que sol, ou seja, não é uma árvore com pouquinhas plantas, é uma árvore com uma quantidade grande de plantas que faz muita sombra. Mas se a árvore tem muito poucas plantas, e a maioria da árvore é sol do que sombra, digamos assim, tira a sukkah daqui, olha o chão. Se no chão a árvore não faz muita sombra, porque ela quase não tem plantas, então a sukkah embaixo dela também está
Xerá. Por quê? De onde Rava chegou nessa conclusão? Mimai. A priori, a Mishnah falou que se eu fiz uma sucá embaixo da árvore, a sucá está inválida. Tanto faz se a árvore tem mais sol que sombra ou mais sombra que sol. A Mishnah a priori não dividiu. Da onde Rava aprendeu que somente uma árvore que faz mais sombra que sol invalida minha sucá? Me decatani que lo sabe tochabait. Da onde Rava aprendeu isso? Da comparação que apareceu na Mishnah. Na Mishnah foi dito que alguém que faz uma sucá embaixo da árvore é igual fazer embaixo, igual fazer dentro de casa. Lama sabe lá. Porque a Mishnah vem e diz que alguém que faz uma sucá embaixo da árvore é igual fazer embaixo de casa. Dentro de casa. Fala que tá passul. Por que tem que falar igual fazer dentro de casa? Vem o que a Mishnah quis lechadesh, a novidade da Mishnah é justamente isso. Deilan do debate, que a árvore que invalida a minha sucá construída embaixo dela é igual uma casa que invalida a minha sucá construído dentro dela. Do mesmo jeito que a casa tem mais sombra do que sol, certo? Toda casa construída tem sombra dentro dela, mais sombra do que sol. Assim também a minha árvore que está em cima da sucá, ela só invalida a sucá se ela tiver mais sombra do que sol. Assim falou Rava. Pergunta Gmará, Maiave, pergunta mais, espera aí. Se tem mais sol do que sombra, qual a diferença? A priori é proibido construir uma sucá embaixo da árvore, certo? A gente falou que a árvore tem que ser igual a casa, que do mesmo jeito que a casa é mais sombra do que sol, assim também só invalida uma sucá que é mais sombra do que sol. Pergunta, qual a diferença? A priori, mesmo que eu tenha mais sol do que sombra, a kamitzar é schach pasul, beada schach kasher. A priori, se eu olhar para minha sucá, eu tenho os schach kasher na minha sucá, os schach que eu coloquei para sucá, e em cima aqui tem uma árvore, é schach pasul. Então eu tenho uma mistura de schach kasher com schach pasul. A priori, o schach pasul, ele invalida a minha sucá. Então, por quê? Mesmo que a minha árvore tenha mais sol do que sombra, tenha muito poucas folhas, o schach que está cobrindo a minha sucá, ele é parte kasher, parte pasul, deveria estar inválido. Amarapapa beshechavatan. Amarapapa está tratando aqui que o quê? Que eu quebrei um pouco os galhos para eles se juntarem com os chach. Então, eu não vejo uma diferenciação entre os chach kasher e os chach pasul. Os chach pasul está misturado com os chach kasher. E na hora que misturou, já que são poucas folhas, os rach da árvore, as folhas da árvore são poucas, é mais sol do que sombra, é muito pouco. Então, quando isso se mistura com os rach kasher mevatel, ele anula os rach pasul. Igual a gente encontra que o muat bateberov, quando tem uma coisa pequena com uma coisa grande, a minoria se anula perante a maioria. Então, aqui é a mesma alahá. A minoria, o pouco de schach pasul que eu tenho da árvore, se mistura com o schach kasher que eu tenho, e aí ele é anulado, é considerado como se ele não tivesse. Pergunta a Gemara, aí bechachavatan malemeimar, fala, tá bom, então se é assim, é óbvio. Se é uma árvore que está em cima da minha sucá e eu vejo que tem plantas lá, são poucas, mas tem plantas, isso talvez invalidaria minha sucá, eu entendo que a Mishnah teve que vir dizer que não, isso não invalida. Mas se está tratando que eu quebrei os galhos e misturei eles com os har kasher, é óbvio que está kasher. Qual a novidade da Mishnah? Porque a Mishnah tem que dizer isso. Responde Agmará, mal de tema que eu poderia pensar. Eu poderia pensar que é verdade que quando eu quebrei os galhos e misturei os galhos da árvore com os har kasher, tá kasher. Isso daqui não tem dúvida. Mas eu poderia pensar que isso daqui vai ser proibido miderabanan por causa da situação em que a pessoa não vai quebrar o galho. Se eu vir uma sucá com os galhos quebrados, eu posso pensar, olha, a pessoa construiu a sucá embaixo da árvore. Ah, ele quebrou o galho, não quebrou o galho, não faz diferença nenhuma, não é importante. Ele quebrou o galho por praticidade dele, mas talvez não precisa. Então, talvez Rahamim proibiram miderabanan, uma sucá embaixo da árvore, mesmo quando os galhos foram quebrados e misturados com chach kasher, porque as pessoas podem vir a fazer embaixo de uma árvore sem quebrar os galhos. Kamashmilan de Logazina, vem a nossa Mishnah e nos diz que não se faz essa gzerá. Rahamim não proibiram nessa situação. Fala, isso daqui a gente também já sabe. A gente tem uma outra fonte que me diz que se eu misturei schach pasul com schach kasher, não é proibido miderabanan, porque tem bitul, porque ele é anulado. Então não precisa da Mishnah para dizer isso. Aonde a gente aprendeu isso? Do que aparece na Mishnah. Hanamitanina, está escrito na Mishnah o seguinte: Idla aleta gefen vetadlat vetakisus se quechal gabam psula. Se eu tinha uma sucá
E aí, a minha sucá, o que que eu fiz? Que eu queria cobrir ela com os har. Em vez de cortar plantas e colocar os har, eu peguei uma videira ou essas árvores que tem plantas que vão subindo, coloquei elas do lado da minha sucá, e aí as plantinhas foram subindo e cobriram a minha sucá. Então, eu fui num vinhedo, por exemplo, aí as plantinhas do vinhedo elas vão subindo e vão crescendo e vão cobrindo a minha sucá. Então, seja de uvas ou de dlat, que também tem muitas plantas, ou que suma é outro tipo aquela tipo de planta que vai subindo nas paredes, olho de gato, não lembro como chama. Então eu fiz a mesma coisa com a minha sucá e cobri ela. Vesiquecha gabam psulá. Essa sucá ela está psulá. Por quê? Porque os har, para ele ser kasher, ele não pode estar conectado com a terra. Os har feitos de plantas, para ele ser kasher, ele não pode estar preso na terra, preso no chão, ele precisa ter sido cortado. Vem agora, se eu tinha muitos har, aqui tinha um pouquinho de folhas do vinhedo, um pouquinho dessas plantinhas, e uma quantidade grande de har kasher, ou se eu cortei essas plantas, elas já não estão mais conectadas no chão, Xerá, está kasher. Então eu já sei, eu já aprendi de outra Mishnah, que se eu tenho um pouquinho de Shach Pesul misturado com muito Shach Kasher, está válido. Então, por que tem que vir a nossa Mishnah ensinar de novo que se eu quebrei o galho e misturei as plantas da árvore, que é um pouquinho de Shach Pesul, com um monte de Shach Kasher, está válido? Eu já sei isso. Não precisava ter dito isso de novo. Responde a Gemara, Echidamei, e lema Beshelochavatan. Se está tratando aqui que eu não misturei, se nessa Mishnah aqui, que eu subi as plantas e misturei com os kasher, se está tratando que eu não cortei elas, não está misturado, a kamitzar os kasher. Então eu estou misturando os kasher com os kasher e eles estão separados, não são visíveis. E deveria estar inválido. Elalav Beshelochavatan. Então não. Então está se tratando aqui também que eu misturei os kasher com os kasher. E de qualquer jeito a gente vê o Shmamina Miná de Logazrinan, e a gente vê daqui que não tem uma gzerá, não tem uma proibição de Rabanan, quando eu misturei um pouco de Shach Pasul com muitos Shach Kasher, a gente vê que isso é permitido, e Rabanan não proíbem esse caso, por um caso em que a pessoa vai acabar colocando os Hach Kasher e Pasul sem misturar eles. Isso que os Hach Pasul se anula perante os Hach Kasher é só quando eles estão misturados, mas se eles estiverem separados, não tem anulação. Mas a gente não gozer, não tem um decreto de Rabanan que proíbe num caso em que eles estão misturados, por causa de um caso em que eles não estão misturados. Então, se for assim, no caso da árvore também é a mesma alahá, porque a Mishnah teve que repetir a mesma alahá duas vezes. Fala Gemara, mal detém, manem lebediavad, aval lechatchila, lo kamash melan. O que eu poderia pensar? Eu poderia pensar que isso daqui, que a gente não proíbe, é bediavad. A linguagem dessa Mishnah é idla aleta gefen. Se eu já coloquei as plantinhas lá, bediavad talvez valeu, mas talvez lechatchila eu não posso fazer isso. Vem a nossa Mishnah e diz que mesmo lechatchila eu posso construir a minha sucá embaixo de uma árvore se eu quebrar os galhos e misturar os poucos galhos que tem uma quantidade pequena de plantas com os har kasher. Mesmo lechatchila eu posso fazer isso e não tem nenhuma gzerá, nenhum decreto de Rabanan. Escolha.